nome é Sara e hoje nossa aula será sobre o módulo e o argumento de um número complexo. Então, seja z igual a mais bi, um número complexo, onde a e b são números reais. Nós vamos chamar de módulo de z e denotar por z, entre essas duas barras, o número real não negativo, dado por módulo de z igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo de um número complexo é um número real associado a ele, dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, por exemplo, se z é 2 menos 3i, o módulo de z será a raiz de 2 ao quadrado, pois 2 é a parte real de z, mais menos 3 ao quadrado, porque menos 3 é a parte imaginária de z. Então, o módulo de z é a raiz de 4 mais 9, que é raiz de 13. O módulo do número complexo 2 menos 3i é raiz de 13. Se z é 5i, o módulo de z é a raiz de 0 ao quadrado, porque a parte real é 0, mais 5 ao quadrado, porque a parte imaginária é 5. Isso dá raiz de 25, que é igual a 5. Portanto, o módulo de z igual a 5i é 5. Se z é menos raiz de 3 sobre 2 mais meio i, o módulo de z será a raiz quadrada de menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado, pois menos raiz de 3 sobre 2 é a parte real e meio é a parte imaginária. E isso é raiz de 3 quartos mais 1 quarto, que é igual a 1. Portanto, o módulo do número complexo menos raiz de 3 sobre 2 mais meio i é 1. Geometricamente, o módulo de um número complexo ele é a distância da origem do plano complexo até a imagem de z. Então, por exemplo, se o número complexo z é dado por a mais bi, a imagem desse número complexo é esse pontinho m aqui, cujas coordenadas são a e b. O que eu estou afirmando é que o módulo é a distância da origem do plano complexo até esse pontinho M. Então, de fato, como o triângulo OAM é um triângulo retângulo aqui em A, nós podemos aplicar nele o teorema de Pitágoras. Então, C ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, essa distância aqui, C, é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é exatamente o módulo de Z. Dessa forma, o módulo do número complexo representa essa distância, a distância da origem até a sua imagem. Vamos ver agora algumas propriedades de módulo. Então, primeira propriedade, para todo número complexo Z, nós temos que o módulo de Z é igual ao módulo do seu conjugado. Então, de fato, se a gente toma Z igual a A mais BI, onde A e B são números reais, o módulo do conjugado de Z é o módulo de A menos BI, pois A menos BI é o conjugado de Z. E isso é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é raiz de A ao quadrado mais menos B ao quadrado. E isso dá raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é exatamente o módulo de Z. Portanto, o módulo do conjugado é igual ao módulo do número complexo. Segunda propriedade. Para todo número complexo Z, nós temos que Z multiplicado pelo seu conjugado é igual a módulo de Z ao quadrado. Então, de fato, se Z é igual a A mais BI, onde A e B são números reais, o que é Z vezes o seu conjugado? É A mais BI, que multiplica A menos BI. E isso dá A ao quadrado menos B ao quadrado, I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui, isso é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E isso é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado quadrado. Eu introduzi essa raiz, mas ao mesmo tempo coloquei esse quadrado aqui fora. Então, essa igualdade aqui é válida. E o que é isso? É o módulo de Z, que é o que está entre parênteses, ao quadrado.
Então, a multiplicação do número complexo pelo seu conjugado é o módulo do número complexo ao quadrado. Terceira propriedade, se Z1 e Z2 são números complexos, nós temos que o módulo do produto de Z1 por Z2 é igual ao produto dos módulos de Z1 e Z2. Então, de fato, considere Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, onde A, B, C e D são números reais. Então, o que é o módulo do produto de Z1 por Z2? É o módulo de A mais BI vezes C mais DI. Quando a gente faz essa multiplicação aqui dentro, isso é módulo de AC menos BD mais AD mais BC que multiplica I. O que é o módulo disso? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado, então é AC menos BD ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, AD mais BC ao quadrado. Quando a gente resolve esses quadrados, o que a gente tem é raiz de A ao quadrado C ao quadrado, menos 2ACBD, mais B ao quadrado D ao quadrado, que é o quadrado desse termo que está entre parênteses, mais A ao quadrado D ao quadrado, mais 2ADBC, mais B ao quadrado C ao quadrado, que é o quadrado deste termo aqui. Então, a gente pode simplificar menos 2ACBD com 2ADBC, porque um é o oposto do outro, então a gente corta esses dois números. O que nós temos é raiz de A ao quadrado C ao quadrado, mais B ao quadrado D ao quadrado, mais A ao quadrado D ao quadrado, mais B ao quadrado C ao quadrado. O que eu vou fazer? Colocar o A ao quadrado em evidência nessas duas parcelas aqui. Então, vai ficar raiz de A ao quadrado que multiplica C ao quadrado mais D ao quadrado. E depois, colocar o B ao quadrado entre parênteses nessas duas parcelas. Então, vai ficar B ao quadrado que multiplica C ao quadrado mais D ao quadrado. Como essas duas parcelas aqui são iguais, colocando elas em evidência, o que eu tenho? A raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que multiplica C ao quadrado mais D ao quadrado. Só que o que é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado? É o módulo de Z1. O que é raiz de C ao quadrado mais D ao quadrado? É o módulo de Z2. Portanto, o módulo do produto de Z1 por Z2 é igual ao produto dos módulos de Z1 e Z2. Quarta propriedade. Se Z1 e Z2 são números complexos, então o módulo do quociente de Z1 por Z2 é igual ao quociente dos módulos de Z1 e Z2. Então, novamente, considere Z1 igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI, onde A, B, C e D são números reais, onde C é não nulo ou D é não nulo. Porque para a gente fazer esse quociente, Z2 não pode ser um número igual a zero. Então, a gente tem que supor que ou a parte real dele ou a parte imaginária é não nula para a gente fazer essa divisão. Então, 1 sobre Z2, nós já sabemos que fazer esse quociente é o mesmo que multiplicar e dividir pelo conjugado de Z2. Então, 1 sobre Z2, eu multiplico e divido pelo conjugado de Z2. O que é o conjugado de Z2? Z2 é C mais DI, então o conjugado dele é C menos DI. E Z2 vezes Z2 conjugado é C ao quadrado mais D ao quadrado. É a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se eu separo aqui no numerador parte real e parte imaginária, o que eu tenho é C dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado, menos D dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado, que multiplica I. Então, o que vai ser o módulo de 1 sobre Z2? É o módulo de tudo isso aqui. E o módulo desse número é a raiz da parte real ao quadrado, então é C ao quadrado sobre C ao quadrado mais D ao quadrado ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, fica D ao quadrado sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, tudo isso ao quadrado. E isso, se a gente junto, como o denominador é igual, a gente pode somar o numerador. Isso é C ao quadrado mais D ao quadrado sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. A gente pode simplificar o numerador com esse quadrado aqui. E isso é raiz de 1 sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. Quando a gente aplica raiz num quociente, é a raiz de cima sobre a raiz do de baixo.
Só que o que é 1 sobre c ao quadrado mais d ao quadrado? Esse número aqui embaixo é exatamente o módulo de Z2. Então, isso é 1 sobre o módulo de Z2. Então, o que a gente concluiu? Que o módulo de 1 sobre Z2 é 1 sobre o módulo de Z2. Nós vamos usar a propriedade 3, que é a propriedade do produto. Então, pela propriedade 3, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, o que é o quociente de Z1 por Z2? O módulo do quociente. É o módulo de Z1 que multiplica 1 sobre Z2. Usando a propriedade 3, isso é o módulo de Z1 vezes o módulo de 1 sobre Z2. Só que no slide anterior, nós vimos que o módulo de 1 sobre Z2 é 1 sobre o módulo de Z2. Então, isso é o módulo de Z1 sobre o módulo de Z2. Portanto, o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Vamos ver um exemplo. Se Z1 é igual a 1 menos 3i e Z2 é igual a 2 mais 5i, determine, na letra A, módulo de Z1 mais módulo de Z2, o módulo de Z1 vezes Z2 e o módulo de Z1 mais Z2. Então, vamos calcular primeiro o que é o módulo de Z1 e o que é o módulo de Z2. O módulo de Z1 é raiz de 1 ao quadrado, onde 1 é a parte real, mais menos 3 ao quadrado, porque menos 3 é a parte imaginária. Então, isso é a raiz de 1 mais 9, que dá a raiz de 10. E o módulo de Z2, ele é a raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, pois 2 e 5 são, respectivamente, a parte real e a parte imaginária. Isso dá raiz de 4 mais 25, que é raiz de 29. Então, na letra A, o que é módulo de Z1 mais módulo de Z2? É simplesmente substituir qual é o módulo de Z1 e qual é o módulo de Z2. Então, isso é raiz de 10 mais raiz de 29. Na letra B, eu quero o módulo do produto de Z1 por Z2. Pela propriedade 3, nós sabemos que isso é o produto dos módulos. Então, isso é o produto do módulo de Z1 pelo módulo de Z2. Então, é raiz de 10 vezes a raiz de 29, que dá raiz de 290. E na letra C, o módulo de Z1 mais Z2 é calcular o módulo da soma deles. Então, é o módulo de 1 menos 3i mais 2 mais 5i. Isso é o módulo de 3 mais 2i, fiz essa soma aqui. Isso é raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, olhando aqui qual é a parte real, qual é a parte imaginária, e isso é raiz de 13. Então, perceba que nós não temos a propriedade de que o módulo da soma é igual à soma dos módulos, porque o módulo da soma deu raiz de 13, e a soma dos módulos é raiz de 29.